conexão de isolamento. Estamos aqui usando toda essa tecnologia. Eu agradeço o convite, estou feliz de poder conversar com vocês, que eu sei que vocês têm um trabalho incrível. Eu acho que, né, grande parte dos relatos que a gente recebe aqui no canal são sobre dores de amor, e a gente veio aqui hoje falar com a Vera sobre o que a gente espera do amor, que foi um texto maravilhoso que você publicou na Folha, e a gente vai tentar entender o que a gente solto está esperando desse amor aí em 2020. Porque a gente sente que tem muito discurso da nossa audiência reclamando do amor e que o amor e as relações mudaram, mas a gente queria entender o quanto tudo mudou, o quanto a gente ainda olha as relações sob uma ótica antiga. Você acha que a gente espera do amor o mesmo que a gente esperava antes? Numa certa medida, a gente sempre espera do amor a mesma coisa, vamos dizer, que é uma certa compensação narcísica, né? Se sentir amado para poder ficar de bem consigo mesmo, para ver aplacado as próprias angústias, para se sentir reconhecido. Isso está desde o bebê. A gente continua a vida inteira procurando aquele olhar da mãe que olhava para a gente achando a gente a última bolacha do pacote. Tem uma idealização do começo das primeiras relações que a gente está sempre procurando nas outras. Mas ele vai tendo modalidades. O amor, ele já ficou em segundo plano em relação à segurança material. Então, por exemplo, relações como um casamento arranjado. Não estava em questão o amor. A ideia de que um casamento é baseado no amor, ela é relativamente recente, né? Ela começa mais no período moderno. Até então, o casamento era uma aliança social para as pessoas sobreviverem. Então, criou-se toda uma ideia do amor em primeiro lugar, e agora a gente está desmontando isso. Ou seja, a gente está tentando fazer com que as relações não sejam baseadas na necessidade, mas no afeto só. O quanto que a gente ainda persegue esse amor romântico e o quanto que a gente já está disposto a desconstruir ele? Então, o problema de responder essa pergunta é porque a gente sempre pensa que a resposta vai achar uma certa homogeneidade. Na verdade, hoje convivem as coisas mais díspares, né? Você vai vendo as pessoas fazendo aqueles casamentos super românticos e para sempre, na igreja, enfim, que eu acho que tem valor, e você vai vendo aqueles casais que estão no poliamor. Então, a gente está vivendo uma coisa muito mais heterogênea, por exemplo, do que se vivia nos anos 50, onde qualquer coisa fora desse casamento idealizado era execrada. Hoje não é execrada, essas coisas convivem, mas cria ainda muito ruído, porque uma coisa que a gente precisa muito como ser humano é de reconhecimento. E algumas formas de amor são reconhecidas e outras sofrem muito preconceito, né? O que a gente vive hoje é que os sujeitos vão ter que se posicionar um a um diante da escolha do tipo de amor que eles sustentam e gostariam de ter, que também tem uma diferença que a gente pode conversar um pouco. As pessoas vão ter que se pautar mais a partir do próprio desejo e menos do que vem de fora, porque de fora vem de tudo. Você tem de tudo convivendo. Você tem todas as tribos para se encontrar. E Vera, a gente recebe muitas reclamações de que as relações atuais estão mais descartáveis, estão mais consumistas, estão mais rasas. Você acha que elas estão assim mesmo? Eu acho que tem essas liberdades, elas vão trazendo uma certa frouxidão nas relações, né? Até vai se mudando uma certa etiqueta, né? Você desmancha por WhatsApp, fui, né? Resposta fui e acabou, a relação de meses. Então tem você cancela o namorado no dia seguinte, entendeu? Tem umas coisas curiosas que acontecem. Eu acho que tem. Sempre houve, a gente tem agora umas ferramentas virtuais que tornam tudo muito a jato, mas o que às vezes a pessoa não percebe é que ela continua fazendo escolhas de relações equivocadas. O que eu acho o problema das reclamações é que geralmente elas não incluem quem está reclamando, né? Então você pega, sei lá, um cara que todo mundo sabe que é super solto, deixa todo mundo na mão, mas você acha que com você ele vai ser diferente, né? Eu vou mudar esse homem. Eu vou mudar esse homem, né? Quer dizer, então, você pega uma mulher que gosta de mulher e você acha que o cara vai seduzi-la, entendeu? É mais ou menos essa mesma ideia, né? Quando você volta o filminho e fala, escuta, mas desde o primeiro minuto, do primeiro olhar, já estava colocado ali uma certa superficialidade na relação. Não estou falando daquelas relações cheias de má fé, que a pessoa, o homem ou a mulher vão te enrolando cinicamente e prometendo uma coisa que não vai rolar no final.
mas tem muitos indícios de que não vai rolar, seja pelo exagero do começo, seja pela falta de cuidado no começo, e as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de perceber que algo que é feito a partir do desejo é um contrato muito volátil mesmo, né, porque o desejo, ele muda. Eu acho que é muito desagradável a falta de cuidado com o outro em qualquer relação, Eu acho que as pessoas têm usado de um discurso de liberdade para justificar a falta de cuidado, né? Então, hoje, como as coisas todas podem ser mais abertas e menos definidas, elas têm cuidado menos umas das outras. Você percebe isso também? Percebo isso, mas às vezes quando você chega lá no miudinho, assim, é difícil você falar para uma pessoa: eu não curto você, ou não curto mais, ou achei que curtia e não curto tanto, ou amava e não amo mais. É muito duro, principalmente se você gosta da pessoa e não quer vê-la sofrer. Então aí começam as enrolações, né? A pessoa vai se enrolando, e aquele que não quer, aquele que ama, também quer se enganar. Não, mas ele falou isso, mas na verdade ele não está maduro ainda, mas quando ele amadurecer, ele me ama tanto. Ele pode ser ela, tá? Eu tô usando os homens, mas na verdade ela gosta tanto de mim que ela não tá nem aguentando. Então tem umas conversas fiadas que são... Então tem um que não tem coragem de dizer o que sente para não magoar, e o outro que não tem coragem de ouvir para não sofrer. Aí você tem a combinação perfeita do pior, né? Mas é o que mais acontece. Tem um me engana que eu gosto, que rola de ambas as partes, né? A gente vê muito isso no Manda Prints, que é esse quadro nosso também, que as pessoas mandam a história pra gente meio que na lógica do tipo, olha como ele foi filho da mãe comigo. E na hora que a gente vai analisar as mensagens, aí você vê que a pessoa também faltou com cuidado, né? Então, quer dizer, as pessoas também estão muito dispostas a ver o erro do outro, mas o quanto que as pessoas também estão conseguindo ver os próprios erros, né? Aonde elas faltaram com cuidado. E a gente tem eu gosto desse balcão de reclamação, né? Que ele tem essa pretensão de que o amor pode ser uma coisa que você reivindique, o outro tenha que oferecer, porque afinal é uma ferida narcísica muito grande. É como se dissesse: como minha mãe não me ama, como meu pai não me ama. Escuta, mas essa pessoa não está nesse lugar, né? Tem um lugar de sofrimento mesmo, de dificuldade de acreditar que alguém possa não gostar da gente, né? E eu sinto que a gente ainda lida com o outro como se ele fosse uma tábua de salvação, né? Então, até um pedaço do seu texto você falava: diante de uma vida desinteressante, o próprio amor pode servir para redimensionar o significado de estar vivo. Então, o quanto a gente também, apesar de ter uma vida mais independente, mais livre, a gente ainda fica buscando no outro esse sentido da vida, né? Terceirizando o sentido da vida para o par romântico. Então, mas aí, Carol, tem uma coisa muito curiosa que tem acontecido com essa geração também, que são pessoas que super refletem sobre a vida, super são emancipadas, liberais, mas elas acham que o que se passa na cabeça, as ideias maravilhosas de liberdade que elas têm, sofisticadas, corresponde ao mundo inconsciente, e infelizmente não tem um abismo entre uma coisa e outra. Então, o que a gente combina aqui, a gente não consegue combinar com os russos, sabe? Fica uma conversa paralela. Então, eu vejo muitas mulheres feministas, muitos caras liberais, que não machistas, tendo ataques de ciúmes, ou precisando muito do outro, porque são dois planos. Tem o plano das tuas ideias sobre o amor e tem o plano do que você vive. Se você não for muito honesto com o teu mundo interno, você fica num conflito tremendo, arranjando milhões de discursos. Não, mas é porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, e na verdade é porque você quer ficar nesse lugar de dependência, quer nesse lugar de proteção, de alguém que preencha a tua vida, alguém que esteja sempre olhando para você, alguém que te traga uma alegria que às vezes o teu trabalho não te traz, tua vida não te traz. Então, eu acho que o mais complicado são essa conversa, esse conflito interno que a gente tem, né? Entre o que a gente pensa do amor e o que a gente é capaz de viver. Que outras coisas você sente que as pessoas escondem aí nesse inconsciente, que elas trazem para você no consultório, que precisam lidar e que afeta o amor? Muita fragilidade, uma busca por que o outro diga quem você é, que um homem diga o que é uma mulher, que uma mulher possa preencher a vida do outro. Tem toda uma expectativa no amor de reconhecimento, de lugar no mundo, que ninguém pode preencher. A pessoa pode te elogiar um monte, né? Mas se você não tem essa sensação de satisfação com você mesmo, os elogios caem por terra. Você já viu aquelas pessoas que são lindas, vamos dizer assim, lindas,
reconhecidamente lindas, e que você fala, você é linda, e a pessoa parece que aquilo não alimenta, porque lá dentro tem um olho que olha para si mesmo e não vê essa beleza. Por mais que o outro diga, em algum lugar aquilo cai num vazio, porque ele não tem esse olho para ele mesmo. Então, o reconhecimento de fora, que a gente tanto pede, se ele não faz eco dentro, a gente fica pedindo uma coisa que pode vir quanto vier, não alimenta nada. Não, e às vezes nunca é suficiente, né? Por mais que a pessoa te elogie uma vez, aí você fica sempre querendo mais, porque, enfim, você gostaria que fosse um outro elogio e que as flores fossem maiores, sem perceber que o vazio está dentro, que essa pessoa não vai preencher, né? O contrário também é verdadeiro. Você pode encontrar uma pessoa que não acha você bonita, que não acha você legal, e você fala, ok, porque eu estou bem com quem eu sou, entendeu? Aí o outro que não me ama, não me destrói, porque tem alguma coisa em mim que é suficiente. E o quanto as redes sociais e os aplicativos de paquera podem ser uma armadilha nessa lógica? Porque a gente vê que hoje em dia o seu valor se dá pelo número de likes, pelo número de matches, pelas pessoas que respondem os seus stories. Então, quando a pessoa tem uma autoestima fragilizada, como ela pode acabar se afundando mais na solteirice, nessa busca dessa falsa reiteração do amor? Isso é um assunto sério, né? Porque a gente sabe que esse reconhecimento virtual, ele eu brinco, é uma espécie de cardume, né? Ora tá de um lado, ora tá do outro. Um dia estão te amando, outro dia estão te cancelando, aí vem os haters, os lovers e todo esse feedback, ele é muito frágil, né? E se você pode até ser gostosinho, é muito legal ter vários likes, tudo bem, desde que você não se fie nisso, porque as pessoas que se fiam nisso, na hora que elas perdem esse lugar, é como se elas não tivessem uma sustentação. Por isso que eu digo, tem algo que tem que se sustentar de dentro, porque aí mesmo a crítica, o elogio, eles não têm tanto efeito sobre você. Você vê no consultório que pessoas que não têm essa autoestima tão bem construída, que elas vão para os aplicativos de relacionamento mais em busca de matches, né? Porque a gente vê no nosso inbox que muita gente consegue ter match, mas não consegue levar para um date. Porque o match já é essa primeira validação de que alguém está afim de você, né? O crédito pré-aprovado. Então, você vê que essas pessoas que têm a autoestima mais fragilizada, elas estão em busca de matches, mas nem sempre em busca de dates? Sim, porque na verdade a pessoa ela fica só com aquela sensação de reconhecimento, mas ela não quer, porque a paixão e o amor tem essa diferença também. Na paixão a gente vai cultivando essa ilusão mútua, eu sou tudo para você, você é tudo para mim, e a gente não quer que essa bolha destrua, porque tem um prazer ali naquele primeiro momento que provavelmente não se sustenta muito, porque chega uma hora que o outro aparece já mais com a sua tridimensionalidade, mais com a sua realidade, com as suas questões. E nessa diferença, que o outro não é só imagem, começa a ser uma pessoa, é que pode vir o amor, né? Onde você se encanta por alguém que não é tudo para você, que não é completo, e que apesar de pode ser suficiente na relação, né? Quando você fala desses matches, você está só no encantamento que é pura imagem, e você vai acumulando aquelas imagens e falando, olha como eu estou bem na fita. Então você fica se alimentando da pura ilusão, né? É um jogo que pode satisfazer um tanto, mas que pode ser profundamente solitário a médio prazo. Você acha que isso esconde também o medo que a gente tem de perder? Porque, no fundo, não entrar para o jogo e não se vulnerabilizar é uma forma de evitar sentir a dor da perda, né? E você fala no seu texto que a perda do amor é garantida. Por que a gente não consegue aceitar o fim? E, às vezes, deixa de entrar nas relações para evitar o fim? Isso serve para o amor, isso serve para a vida, né? A vida não tem almoço de graça, né? A vida, ela é risco absoluto. Cada laço, cada coisa que você constrói, cada projeto teu, você só pode fazer na medida em que você assume o risco de perder, senão você não entra. E o risco de perder está dado de saída, porque as coisas realmente acabam, e tem pessoas que nunca chegam a ter uma vida intensa o suficiente, porque elas estão sempre com esse pé atrás, né? É uma escolha difícil amar, implica numa certa coragem. O amor implica em coragem, e as pessoas não estão, nessa geração principalmente, não estão a fim de perder nada, né? Elas querem garantia de tudo. Ou então intolerantes também. A gente vê muitos casos de pessoas que levam o pé na bunda e automaticamente já transformam o outro num vilão, né? Esse filho da puta, como é que ele fez isso comigo?
sem saber que esse é um risco inerente, né, ao jogo do amor, né? E como sair desse ciclo? Como não entrar nessa postura de vítima perante o amor? Né, eu acho que tem uma lição de casa para se fazer, de ser honesto consigo mesmo e de suportar essa ferida narcísica, de suportar que pode haver alguém que não goste de mim e eu posso lidar com a raiva suficiente. Não há amor livre de raiva, mesmo o amor mais apaixonado. Por quê? Justamente porque esse que eu amo, ele pode desaparecer, me causando uma perda incomensurável, seja um filho, sejam os pais, seja o amor amante, né? Então o amor ele sempre é ambivalente, porque o objeto amoroso pode me faltar, isso de saída me custa. Só que quando ele me falta, seja até alguém que morre, você fica com raiva de quem morreu, porque essa pessoa que morreu, que você amava, te deixou esse sofrimento. Agora, quando é uma situação do pé na bunda, que ainda foi eletivo, o cara resolveu te fazer sofrer, né? Não por sacanagem, mas que não te ama, aí a raiva vem total. Se for na paixão, é pior ainda, porque na paixão, o que está escondido na paixão é a raiva, o outro é perfeito, magnífico. No amor, a raiva já está colocada um pouco na conta, já é mais realista a relação, né? Então, as paixões, quando se tornam desilusões amorosas, elas vêm com uma carga de ódio tremendo, e a gente vai inventando uma história para justificar a nossa raiva racionalmente, dizendo que a culpa é do outro, né? Basicamente é isso. E o quanto isso também está ligado com a nossa necessidade de controlar o outro? A gente também vive nesse tempo de discurso de liberdade, mas quer controlar o outro, e o que a gente vê é que nessas nossas relações, como a gente não tem contrato, você nem se sente no direito de controlar e você fica tentando controlar pelos cantos, né? Então você stalkeia, você faz meias perguntas. Por que a gente ainda quer controlar e como isso acaba, às vezes, implodindo relações que poderiam ter bons frutos? Na nossa época, controlar, garantir, prever, assim, a tônica, né? Ninguém mais vive a vida simplesmente. A gente quer planejar, saber, a gente é assolado por essa ideia de controle, né? Então, isso nas relações amorosas explode. A gente tem mais uma questão que, assim, no consultório, que é a hora do vamos ver comigo mesma, né? Na hora de me escutar, na hora que você está lá na análise e que você para se ouvir, é a hora que essa conversa mole que eu acho de mim mesma com aquilo que eu realmente sustento se encontram, né? E é nessa hora que a pessoa fala assim, não, porque eu acho que um relacionamento é isso, aquilo, tá, mas e você? Porque bom, o que é? Não, na verdade é o seguinte, eu não quero nada que ele saia contra as pessoas, ou que ela saia contra as pessoas, ou que a gente mole com mais um não sei quem, eu não quero nada disso, ou eu não quero ter filhos, ou eu quero ter filhos, ou é a hora que a coisa, que você confronta isso, e é a hora que você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, no mundo das ideias, tá lindo esse negócio, no meu coração, naquilo que eu sou capaz, esse negócio de relacionamento aberto não rola, ou esse negócio de relacionamento fechado não rola, honestamente, mas com honestidade, que às vezes é difícil você escutar, e a análise vai te ajudando a falar isso, olha, no plano de todas as minhas amigas fazem assim, tá lindo, mas no plano real, daquilo que eu sustento, não terei filhos, não vou casar com duas pessoas ao mesmo tempo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, você entendeu? A gente começa a decantar e ver o que a gente realmente quer, mas isso só pode ser respondido no singular, isso não vai ser respondido no cardume, sabe? Sim, e acho que colocar as condições, né, para o outro, porque também, às vezes a gente sente que a gente fica com medo de colocar as nossas condições e o outro ir embora, então você vai maquiando que tá tudo bem e passando Sim. por cima do que você quer e ficando numa relação que não te faz bem, né? Não faz bem, porque é uma enganação e com medo, exatamente, você falou, o medo do outro ir embora, mas o outro não consegue também ficar numa relação fica insustentável a relação, que vai gerando ressentimento, vai gerando raiva, vai azedando, né? Muitas pessoas tentam, na verdade, levar o outro para a relação que elas querem, né? Isso acaba sempre, quando o outro tem um desejo diferente, isso acaba sempre afastando o outro, que aí retroalimenta esse medo de perder e o desejo de controlar mais ainda, né? Que aí começam relações abusivas. Eu acho que, né, essa não aceitação da alteridade, né? Tem uma pesquisa na Europa que já fala que 40% dos homens hoje já topariam ter sexo com robôs, né? E isso
demonstra para a gente o quanto que a gente está tendo dificuldade de lidar com essas diferenças, né? De fazer encaixar as engrenagens. As relações, elas não são simétricas, né? Porque às vezes você, por exemplo, você quer uma fidelidade que você não oferece, você entendeu? Então, assim, não quer dizer que as pessoas querem uma coisa assim, eu quero poder fazer tudo, mas você não, né? Ou eu quero que você pode fazer tudo o que você quiser, mas eu vou ficar só com você, porque às vezes para o outro é pesado, né? Porque você fala assim, nossa, mas eu estou saindo com um monte de gente, ele fica só comigo e isso me pesa, mas escuta, mas ele quer ficar só com você. O inverso também é verdadeiro. Então, nesse lugar é muito difícil, porque esse combinado, ele tem que estar bem combinado. Se é uma rua de mão dupla, o que não é necessário que seja, porque se cada um tem uma fantasia, um desejo, pode ser que as pessoas se coloquem de formas diferentes, mas estão os dois confortáveis nesse lugar? Porque a regra é, combinado não é caro. O problema é que as pessoas combinam tudo mal, tem umas conversas de paralelas, tem uns contratos de gaveta, sabe? Que ninguém fica sabendo. Ou nem combinam, né? Ou nem sabem o que estão combinando inconscientemente, enquanto estão falando outra coisa. Então, como tem muitos discursos sobre o amor, tem muito... não necessariamente ele corresponde com o mundo interno. Maravilhoso. Vera, super obrigada. Bom, se você em casa também não sabe o que esperar do amor, então, por favor, assine esse canal, dê um like, ative as notificações, porque agora temos bastante tempo para poder aprender sobre o amor e aprender sobre o que a gente quer.